Será que azedou para os nossos picolés de chuchu? Pois é, o presidente Lula aproveitou o lançamento do programa Acelera para mandar um recado aos seus principais articuladores. Lula disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder horas conversando no Senado e na Câmara. Olha, eu senti essa direta daqui. Será que eles sentiram de lá? Vamos ver agora no Plantão do Meteoro. Se o chefe falou, a gente tem que ouvir. Eu vou chamar a Dai aqui na tela pra gente, Dai. Eu tô te colocando na tela pra gente conversar sobre essa chamada de atenção que o Lula fez de forma pública, não foi durante reunião ministerial, foi durante o lançamento do programa. O que isso representa positivamente e negativamente, tanto para as nossas articulações quanto para os próprios ministros? Menino, e o pior não foi nem a chamada de atenção do Lula, que é uma coisa assim que a gente vai conseguir identificar logo mais à frente. Pela forma que ele fala, também foi uma puxadinha de orelha, mas num tom de brincadeira. Mas a gente vê, por exemplo, a resposta, né, do Haddad e do Alckmin posteriormente. O Alckmin fez um meme nas redes sociais, o Alckmin papaléguas. Então, assim, pior do que o rasgo ali foi a emenda que tentaram dar para esse feito, né, para essa chamada de atenção do Lula publicamente. Não é de costume do Lula fazer esse tipo de chamada pública. O Lula é uma pessoa que, às vezes, a gente pode dizer que ele desliza em alguns detalhes, mas ele sempre tenta manter o bom tom ali, a cordialidade entre seus pares, e ele é muito diplomático, né? Então, quando ele faz o discurso, ele tenta também levar para um lado da brincadeira e, ao mesmo tempo, pontuar que realmente os feitos do governo nesse ano de 2023, 2024 são feitos de se bater palmas de alguma forma. Ele começa o discurso dele, né, falando sobre o governo não ter a maioria. E aí ele fala, né, que o Alckmin precisou, né, trabalhar um pouquinho mais ali, acelerar um pouco mais, e Alckmin é aquela nossa figura picolé de chuchu mesmo, aquela figura sem graça, meio apática, já um sozinho. O Alckmin tem 71 anos, é aquela figura assim que... Será que esse rapaz aí consegue mais uma campanha presidencial, sabe? A gente sempre se pergunta isso sobre o Alckmin. Detalhe é que, além de vice-presidente, o Alckmin também assume um ministério. Ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que, por mais que pareça um ministério, né, entre aspas, né, bestinha, uma pasta sem poucas pessoas, é um ministério super importante, porque ele dialoga diretamente com o dinheiro, ele dialoga com os empresários, ele dialoga, ele faz uma ponte ali com o nosso Ministério da Economia e da Casa Civil. Então, assim, o papel de Alckmin no governo realmente é um papel muito importante. E, logicamente, né, Alckmin é aquela figura ali ao lado dos empresários, para quem esqueceu algumas vezes. Então, ele é a figura do governo, do lado dos empresários, que está tentando fazer um meio de campo ali para fazer o Brasil seguir crescendo, que foi um projeto, uma proposta que ele aceitou nesse tal pacto de unidade para combater o bolsonarismo, para combater a extrema-direita no Brasil. Um pacto muito estranho, diga-se de passagem, mas é um pacto que está dando certo. Eu só não dormiria muito se fosse Lula, né? Porque esses vampiros aí, como vice, costumam... Vamos continuar o assunto, né? E quanto ao Haddad, ele puxa ali naquela linha do Haddad, né, que todo mundo sabe que é uma figura intelectual. Então, assim, o Haddad, ao invés de estar lendo um livro, ele está ali conversando com os dois lados. Ele também citam outros, né? Cita Rui Costa. Mas a gente vem reparando também líderes, tanto no Congresso quanto na Câmara, reclamando muito do diálogo dos líderes com o governo. Mas a gente tem feitos muito importantes que, se não fosse o Haddad, inclusive o Haddad me surpreendeu de forma muito positiva nessa gestão dos 2 primeiros anos do governo Lula, porque a gente conseguiu aprovar, por exemplo, uma reforma tributária, como o Lula cita esse feito, e foi um feito totalmente de Haddad, porque a gente tem um ministro da Casa Civil, o Rui Costa, uma pessoa muito ruim de diálogo, e é uma das figuras criticada, inclusive. Então, por mais que o Lula tenha feito esse comentário, ao mesmo tempo ele só tem esses dois ali
para dialogar. Então, vamos assistir primeiro o discurso do Lula, que aí a gente consegue continuar essas interpretações do que ele falou. É legalzinho o que ele fala. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Numa situação em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar as dívidas dele. Então nós tivemos que fazer uma PEC da transição. Tem só um detalhe, Lúcio. Eu gosto muito quando o Lula fala do Bolsonaro e não cita o nome, né? Porque o outro lá, é tipo a gente brigou com aquela pessoa ali, um vizinho, aí não quer falar o nome, é tipo o outro lá, sabe aquele outro lá? É muito legal quando ele faz isso, eu acho bem legal. Conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Ah, mas se o partido tivesse a maioria, seria tudo mais fácil. Engano. O Sarney foi presidente desse país no momento em que o PMDB elegeu 23 governadores de estado e 306 constituintes. E a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. Ele não tinha moleza, não, mesmo o partido dele sendo majoritariamente. Mas isso faz parte da política. E eu acho que a gente... Faz parte da política, e se tem uma coisa que o Lula sabe fazer bem, é política, Dai, porque nos primeiros 2 mandatos dele, ele conseguiu essa interação maior com as casas, e agora, inclusive, tem gente lá na Câmara e no Senado reclamando que ele é pouco presente, que ele coloca mais os ministros para trabalhar dessa forma. Então, mas de certa forma é o papel do ministro, né? Exatamente, mas aí é um ponto interessante, né? O Lula, ele compreendeu, e tentando levar também em consideração de que o Lula hoje, ele está também tentando levar o Brasil como um importante pilar de política internacional, tentando fazer outros tipos de diálogos. Ele diminuiu esse diálogo internamente, justamente essa é uma das críticas que essa bancada tende a tensionar muito e a ter. O ministro da Fazenda, né, o Haddad, é uma pessoa que ele vai muito para esse diálogo junto ao Congresso e à Câmara, e conversando com os líderes diretamente, mas o pessoal quer Lula. E aí é também entender, né, que Lula tem um papel de conciliador, de orador, é aquele papel mais acolhedor, e o pessoal também gosta de visitar o gabinete para tirar foto. Né, foto para as redes sociais é bem interessante. Às vezes uma reunião de 20 minutos, uma reunião que poderia ser um e-mail, ou 2 assessores ali trocando informação, mas eles querem estar presentes só para ouvir do outro ali, aquele, beleza, eu vou ler o projeto, beleza, vai ser dessa forma, ou corta isso e corta aquilo. Sabe, eles gostam dessa comunicação direta com o presidente, que também muitas vezes vai naquela linha também da puxação de saco. E esse ano é um ano eleitoral, a gente não pode esquecer disso. Então, o Lula, ele também vai se comprometer muito com a sua base, ele também vai se comprometer dentro ali dos projetos do PT em eleger ali seus prefeitos, né, os candidatos ali que são de interesse do próprio partido. Então, ele realmente precisava ter essa folga, ele realmente precisava tratar de alguns assuntos e deixar os ministros que têm essa função fazer isso. Mas aí vem aquela questão, né? Será que esses ministros têm o mesmo diálogo, a mesma forma de trazer as informações como o Lula faz com o restante? Eu acho muito difícil, porque o Lula é uma figura única. Né, faltou um pouquinho disso. E aí eu vou pedir para você mostrar justamente a resposta do Alckmin, né, que é uma resposta que o Lula não daria se ele fosse a pessoa a ser provocada com uma fala dessa, de olha, o Alckmin precisou, né,
correr mais? E aí a resposta do Alckmin é essa, pessoal. Olha a imagem do Alckmin, papaléguas. Eu nunca imaginei uma resposta dessa do Alckmin, tudo bem? O presidente Lula pediu para acelerar pé na tábua. E ele, né, virou tal do papaléguas. No texto tem um ponto, né, que eu acho interessante destacar. Somente neste ano foram 52 reuniões com 75 parlamentares. O melhor está por vir. De fato, o Alckmin é aquela pessoa que está ali tentando movimentar o diálogos, né? Rui Costa, como eu já falei, né, e a gente tem experiência dele aqui na Bahia, o Rui Costa é um governante que é tido como ruim de diálogo, ele é ruim de debater, ele é ruim de diálogo, não foi uma pessoa bem vista pelo funcionalismo público, então, assim, ele não é uma figura que deveria estar ali na frente da Casa Civil, e aí é uma questão minha, né, a minha opinião sobre isso, porque ele não é bom nesse trocado ali, nessa forma de dialogar com A, B, C e D, como o Lula fala, né? Ele vai sentar com todo mundo para conversar, mas isso não quer dizer que ele seja bom de diálogos. Não sei se você já foi na feira negociar alguma coisa, mas sabe quando você vai na feira e você diz assim, essa uva aqui é R$2, eu vou levar 2 cachos por R$4. Mas você não faz R$3,95? Aí o operante diz assim, né, não faço, né, não tiro 1 centavo. É essa a linha de acordo do Rui Costa, né? Então, é aquela pessoa que não tira 1 centavo do diálogo, e aí acaba emperrando muito esse debate. É uma outra crítica que é feita a ele em Brasília. Mas, de forma muito geral, não sei se você percebeu, mas no tom do Lula foi um tom um pouquinho de cobrança, mas também de exaltar os feitos do governo. Ele também exalta que se conseguiu muito nesse 1 ano e 4 meses, né? Não são 2 anos exatamente, é 1 ano e 4 meses de gestão. De fato, conseguiu-se avanços. Eu discordo dele quando ele fala assim, ai, pessoal, mas se fosse maioria, não seria mais fácil. Seria mais fácil sim, Lula. Seria mais fácil. A gente lembra como já foi no passado. Se a gente não tivesse que ouvir Gaias da vida, se a gente não tivesse que ouvir, né, os Bolsonaros da vida, seria muito mais tranquilo. Se a gente não tivesse um Lira, um Pacheco, que agora está querendo dar quinquênios para juízes, super salários e tudo mais. Se a gente não tivesse essa galera, seria mais fácil sim. Né, mas a gente não tem, e é interessante pensar nisso ao longo dos próximos anos, nas próximas eleições. Então, por isso, eu também acho que o Lula não vai resolver continuar focado em dialogar com os chefes, os líderes, todos os líderes, não. O Lula já teve uma conversa com Lira, que foi tida como uma conversa proveitosa, também já chamou Pacheco para o diálogo, e eu acredito que vai ser muito nessa linha de como a Dilma rejeitou o termo, né, do toma lá da cá, das conversas, olha, você passa isso e a gente consegue isso aqui, porque, infelizmente, a política no Brasil, ela também é isso, né, também vai nesses interesses. Perfeitamente. E o trabalho tem que começar agora, né, Dai? Porque essa mudança de mindset, não só do Congresso, mas do Senado, ela também começa pelas eleições municipais. As eleições municipais têm uma importância grande nessa reconstrução de base. Bastante, porque você vem dos municípios, né, prefeitura, vereadores, e aí, por exemplo, a gente também tem uma dança de cadeiras entre vereadores que, né, vão testar naquela linha ali a sua popularidade para tentar deputado nos próximos anos, e aí também esse deputado, a gente já sabe quem, né, os senadores que vão ser indicados, quem eles apoiarão. Então, de fato, muitas pessoas menosprezam as eleições municipais ou restringem só ao município, mas não. São eleições extremamente importantes para o partido, e quem, por exemplo, quando a gente pega as capitais, quem a gente percebe que são apoiados, né, os prefeitos apoiados por determinado presidenciável, ele vai ter um peso, e ele pode, sim, ajudar a eleger governador, e por aí vai. Então, sim, são eleições muito importantes. E os partidos, nenhum partido tem interesse em deixar de lado. Mas o Lula, além, né, de ser presidente, de ter que lidar com o bolsonarismo, de ter que lidar com minuta de golpe, de pensar também como líder de uma eleição, né, de um partido, que sim, muitas das decisões, não vou dizer todas, mas muitas das decisões partidárias do PT passa sim pelo presidente Lula, que está ali sempre ao lado da Gleice, e nessa questão de município, ele recebe, ele tem uma agenda que ele vai receber, e geralmente são finais de semana, ele recebe para debate, depois que já saíram os nomes, né,
das plenárias municipais e por aí vai. Então, assim, é uma pessoa que está muito ativa de todo esse processo. E Lula não tende a deixar a cargo de uma outra pessoa para fazer isso. E agora a gente volta a falar que o Lula é uma pessoa que está muito focada na política internacional. Lembrando que ele retomou projetos muito importantes no Brasil, como foi o Minha Casa Minha Vida, ele retomou projetos como o Bolsa Família, tem um projeto novo de segurança, ele está tentando, né, também controlar alguns conflitos internos, tentando apagar incêndios no país, tentando reverter questões que foram, né, a gente vem perdendo ao longo dos últimos anos, espaço no combate ao racismo, na igualdade de gênero e no meio ambiente. Então, são projetos aí que o governo precisa também se mobilizar para tentar conter danos e reduzir esses danos que foram criados nos últimos anos. Então, existe todo um processo que o presidente precisa estar atento, e às vezes falta aquele cafezinho ou aquele uísque, aquela pinga com o deputado que aí ficou, né, fica triste por não ter essa presença, porque existem deputados carentes, para quem não sabe, né? Tem deputados assim que eles precisam dessa presença presidenciável. E aí vem as reclamações. A gente tem um último vídeo que é o comentário justamente do Mitre falando sobre o Lula, e ele aponta exatamente isso que você traz, que o principal articulador do governo não são os ministros, e sim o presidente Lula. E é isso, né, que está faltando nessa puxada de orelha aí, na verdade, que está faltando, talvez seja essa autocrítica, dizer assim, opa, eu preciso sentar mais com esse pessoal aqui para conversar. O puxão de orelha que o presidente Lula deu dos ministros é o tema do comentário de Fernando Mitre. O presidente Lula abriu o jogo, abriu mesmo publicamente, o que não é usual em política. O vice-Alckmin precisa de mais agilidade. O ministro Haddad devia ler menos livros e conversar mais, articular mais. E por aí foi o discurso de Lula, se referindo, como se vê, a esses dois que são os mais eficientes auxiliares, já com muito resultado concreto. Agora, a ordem aos ministros é atuar mais, conversar, articular, buscar entendimentos políticos. Tudo isso é necessário, não há dúvida. Mas não é só do empenho dos auxiliares que se precisa. O grande craque aí, mais do que comprovado, principalmente nos mandatos anteriores, é ele mesmo, o Lula, quando mergulhava na articulação. E a expectativa tem sido essa. Eu mesmo já disse várias vezes aqui. Agora o presidente entra no corpo a corpo para aprovar suas matérias no Congresso. E está aí de novo a expectativa. O terreno por lá não anda nada fácil. Lula já se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversa produtiva, segundo o Planalto, e marcou com Rodrigo Pacheco, do Senado. Vamos ver como fica ou vai ficar depois. Thaís, Felipe. Tem uma coisa que é importante que ele falou, né? Que é bem rapidinho aqui, porque o nosso tempo já estourou, mas é que o Lula não chamou a atenção desses dois ministros em específico por acaso. É porque são os dois ministros que, aparentemente, ele enxerga com um poderio grande de negociação dentro do parlamento. Exatamente. E são os dois braços direitos de confiança dele, né? Ele tem ali esse gancho que vem o Alckmin e o Haddad como homens de confiança. O Alckmin seria o braço direito? Fazer isso. O Haddad, o braço esquerdo? Não, seriam os dois o braço direito mesmo, sabe? Esticou o braço e aí os dois pendurados aqui no braço direito. Porque são homens de confiança para ele. E a gente já falou o tempo, meu Deus do céu. Rui Costa, que você teria essa figura ali dentro do processo, porque Casa Civil é isso, ele vem perdendo muito peso, ele teve uma denúncia recente, né, a questão dos respiradores, ele teve briga interna, então meio que o Rui Costa foi deixado um pouquinho de lado e estão tentando entender o que é que o Rui Costa tende a agregar nesse governo. Perfeito, Dai, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. O que você acha desse caso aí? Você acha que agora o pessoal vai acelerar? O que você está pensando em relação a isso? A gente gosta de ver seu comentário aqui. Deixa um like, comenta, um grande abraço. Até a próxima.